Jon Jones, campeão meio pesado do UFC, foi até o seu Twitter falar sobre a negociação da sua luta, da sua super luta contra o peso pesado Francis Ngannou. Só que as notícias não são tão interessantes assim, pelo menos para quem torce para que essa luta aconteça. E aqui eu vou ler a sequência de tweets que ele fez ali, né, que ele disse, etc. E depois também no final tem um tweet do Jan Blachowicz, que seria o desafiante aí meio pesado, né? Então vamos aqui pela ordem, né? Algumas horas atrás, menos de 24 horas atrás, o Jon Jones postou o primeiro tweet dessa sequência, onde ele disse o seguinte: atualmente em negociação com o UFC enquanto falamos. Ou seja, ele devia estar ali no meio da negociação com o celular na mão e digitou isso, pelo menos foi isso que eu entendi. Aí ele parte para o segundo tweet alguns minutos depois e ele só escreve inacreditável. Então você já fica naquela, né? O que está acontecendo? Aí, depois de alguns minutos, ele volta e posta mais um tweet onde ele escreve mais coisa dessa vez, ainda bem, né? E ele explica o seguinte: antes mesmo de discutir números, o UFC não estava disposto a pagar mais pela super luta com Francis. E ele colocou uma barra e colocou para eu mover, né, para eu ir para os pesos pesados. Disseram que eu poderia ganhar mais com o pay-per-view. E no tweet seguinte, o Jon Jones respondeu uma pergunta que um perfil lá no Twitter fez, né, perguntando se o legado não seria mais importante que o dinheiro. E o Jon Jones respondeu: honestamente não na fase da minha carreira. Eu poderia me aposentar hoje, eu já fiz meu trabalho, dei a essa empresa mais de uma década de entretenimento. 2 minutos depois desse tweet, o Jon Jones foi lá e fez mais um tweet e escreveu: tem sido divertido para vocês, talvez eu os veja daqui 1 ano ou 2. 1 minuto depois desse tweet, ele tweetou: talvez quando eles estiverem prontos para fazer melhores negócios, eu voltarei. Até então, saúde, forma, né, fitness, ele colocou ali, e família. 4 minutos depois desse tweet, ele escreveu o seguinte: eu deveria ter dito isso de forma diferente. Acho que esses caras fazem bons negócios. No momento, as coisas simplesmente não estão onde eu quero que elas estejam. Bom, dá pra perceber, ainda tem mais tweets, né? Mas dá pra perceber que ele realmente estava tweetando enquanto estava rolando o assunto. Então, parte emocional dele começou a tomar conta, ele começou a falar algumas coisas ali meio insatisfeito, mas depois voltou atrás, porque não é bem assim. Então, tipo, realmente dá pra perceber que ele estava numa situação de desconforto ali e acabou falando, tweetando. Como o Twitter é uma coisa rápida, né? Então, às vezes o cara nem pensa muito, ele já vai ali meio que reclamando e tal, e depois esfria a cabeça e pode se arrepender. Inclusive, ele fala sobre emocional nos próximos tweets. Vamos ver aqui o próximo. O próximo, que foi ali cerca de 6 minutos depois. 6 minutos depois, ele escreveu: noite da calcinha vermelha para a divisão dos meio pesados. Fazendo uma referência àquela frase que sempre o McGregor fala, né, da calcinha vermelha, não sei o que, dizendo que seria tipo uma festa, né? Então, ele dizendo aí que seria uma festa para a divisão dos meio pesados, afinal de contas, com essa não negociação, né, da luta dele com o Francis Ngannou, né, essa luta não indo pra frente, seria ali um motivo da categoria meio pesado comemorar, afinal de contas, o Jon Jones estaria ali para os caras lutarem com ele, né? E aí no próximo tweet, que já foram algumas horas depois, então já deu um tempo ali para ele esfriar a cabeça, ele tweetou o seguinte: eu tive algum tempo para pensar sobre isso e estou menos emocional. É triste que o UFC não veja meu valor contra o peso pesado mais assustador do mundo. Ian, eu acho que você é o próximo da fila. E 2 minutos depois desse tweet, o Jon Jones respondeu mais uma pergunta de um perfil lá no Twitter que perguntou se ele realmente deixou essa luta cair. E ele respondeu: não, infelizmente eles deixaram cair. E depois desse tweet não teve mais nenhum tweet do Jon Jones falando sobre esses assuntos em si. Mas é aí que entra o tweet do Jan Blachowicz. Faz cerca de 1 hora que ele postou um tweet com uma foto, né? E ele escreveu o seguinte: primeiro você tenta se esconder na cadeia, depois quer mudar de categoria. Você está realmente fazendo tudo o que pode para evitar seu destino, mas não há lugar para se esconder, Johnny. Aqui está Ian. E aí está a foto para vocês verem, né, a cara do Jan Blachowicz em cima e a cara do Jon Jones ali embaixo. Então, mais uma das provocações aí que o Ian acaba fazendo ali. De vez em quando ele vai ali dar alguma provocada no Jon Jones, né? Bom, então esses foram todos os tweets que eu queria trazer aqui. Como deu para perceber, o futuro do Jon Jones deve ser realmente na categoria meio pesado, que é onde ele é campeão e está. Então ele deve continuar defendendo ali o cinturão, não deve fazer a luta com o Francis Ngannou, o que eu acho uma pena, porque eu fiquei bastante curioso para assistir esse duelo dele com o Francis Ngannou. Tanto ele quanto o Ngannou estavam trocando provocações, estavam dando aquela promovida na luta. O Ngannou é um cara que não é conhecido por provocar, então dá pra ver como ele realmente tinha interesse na luta com o Jon Jones, porque o Ngannou não tem esse perfil. Quem conhece, vê as entrevistas do Ngannou, segue ele nas redes sociais, sabe que ele não é um cara que faz provocação, não é um cara que gosta de fazer aquela postura de marrento. Apesar do cara ser um monstro lutando, ele não tem esse tipo, né? Ele é um cara bem respeitoso, um cara gentil, um cara que fala de forma bem calma, inclusive. Então, ele não tem nada a ver com esse estilo de provocador, para vender luta, etc. Ele realmente é um cara que chama atenção e vende pelas performances, mas mesmo assim, ele tem tanto interesse em enfrentar o Jon Jones, que inclusive não é uma coisa de agora, ele já tinha falado há
muito tempo atrás e tal, que ele decidiu partir para esse lado ali. Então ele fez algumas provocaçõezinhas, voltou com uma foto, falou algumas coisas, então ele realmente estava tentando também dar uma promovida, porque ele tem interesse em enfrentar o John Jones. Imagine se ele é o cara que desbanca o John Jones, isso ia ser ótimo para ele. Então ele tem bastante interesse. O John Jones também mostrou que tem interesse, porque o Ngannou está em evidência, vem nocauteando muitos caras, então tá com todos os holofotes virados para ele. Então, apesar do John Jones ser campeão meio pesado, ele também quer pegar ali esses holofotes para ele. Ele quer vencer o Ngannou, que é o cara mais amedrontador, e fora que ele subir de categoria já venderia bastante também. Então, assim, é um ganha-ganha, tanto o John Jones quanto o Ngannou ganharia. E, na minha opinião, o próprio UFC ganharia com isso. Eu não sei se o UFC tem receio do John Jones subir de categoria e, às vezes, acabar sendo derrotado e perder essa imagem de ser o peso número 1, o número 1 peso por peso no mundo, etc. Eu não sei se é isso, ou eu não sei se eles têm receio do Ngannou acabar sendo derrotado de novo e por um cara da categoria de baixo e também tirar um pouco do prestígio do Ngannou. Então, assim, eu não sei se o UFC quer preservar os dois, cada um na sua categoria, porque os dois estão vendendo bem, os dois tal, então, eu não sei, não dá, sinceramente, eu não sei qual que é o motivo, ou eu não sei se realmente o UFC acha que com o pay-per-view o John Jones vai ganhar mais, e o John Jones que às vezes não entendeu a matemática da coisa, então é difícil a gente dizer, né, a gente não participou da negociação, a gente não tem acesso aos números, às ofertas e etc, para saber quem que tem razão, se o UFC tem razão, o John Jones realmente ganharia mais, ou se o John Jones tem razão de que realmente ele não ganharia mais, e o UFC tentou ali passar a perna nele, né, não passar a perna não, porque parece meio ofensivo, mas enfim, ele não sentiu que dessa forma ele ganharia mais dinheiro, então, enfim, não aceitou. É uma pena, né? Eu acho que esbarrar nesse detalhe é complicado, porque o Dana White sempre diz que como promotor de lutas, a ideia dele é sempre fazer o que os fãs querem assistir. Se os fãs querem assistir Ngannou e John Jones, pelo menos em sua maioria, o John Jones quer enfrentar o Ngannou e o Ngannou quer enfrentar o John Jones, por que o UFC está colocando obstáculo, né? Eu sei que também não dá para abrir a carteira e dar todo o dinheiro do mundo para os caras, porque é impossível você fazer isso para cada luta, né? Mas eu acho que daria para tentar entrar ali num consenso, né? Sei lá, o John Jones quer um pouco mais, o UFC falou do pay-per-view. Por que não tenta achar um ponto ali no meio do caminho, né? Falar, ó, beleza, a gente quer isso, você quer isso. Então vamos chegar aqui num acordo, vamos chegar aqui no meio, vamos fazer nem tanto pro seu lado, nem tanto pro meu, mas vamos chegar no acordo. Eu acho que eles têm capacidade para chegar no acordo, né? Mas é aquela coisa, a gente não teve acesso à negociação. Então eu não sei também se o John Jones não tá forçando a barra demais, dando uma de McGregor, né? Não, para lutar agora eu quero 100 milhões, sei lá. Então, não dá para saber se é plausível ou não. Então, infelizmente, parece que a gente não vai ter essa luta. Pode ser, sei lá, né, que dependendo da repercussão, o UFC mude de ideia e às vezes pague um pouco mais, ou o John Jones realmente não desista da ideia. Bom, pelos tweets atuais, o cenário que a gente tem é esse, mas eu vou ficar de olho aqui. Se tiver novidade, eu vou trazer aqui. Se tiverem novos tweets, novas informações, eu vou acabar trazendo para vocês. Mas é isso, deixa a opinião de vocês aqui embaixo. Vocês concordam com o John Jones? Tem que realmente bater o pé e exigir mais grana, afinal de contas, ele estaria subindo de categoria e pegando um dos caras que realmente está numa fase que dá medo, ou vocês acham e concordam mais com o UFC, com essa postura de que já tem o pay-per-view, que seria uma grana suficiente e que não precisaria desbancar, né, pegar mais dinheiro para pôr nessa luta, que não valeria a pena, enfim, o que vocês acham, né? Apesar de ninguém aqui ter informação sobre a negociação, qual a opinião de vocês? Vocês estão mais pro lado do John Jones, de que realmente tem que exigir mais, ou mais do lado do UFC, de que não tem que botar mais dinheiro para uma luta dessa? Enfim, deixa a opinião de vocês aqui embaixo, não esquece de deixar o seu like nesse vídeo, de se inscrever, ativar o sininho, porque assim você não perde nenhum vídeo novo. Eu vejo vocês na próxima, é nóis, valeu, falou!